Olá, bom dia, turma do 7º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E nessa aula de português de hoje, nós vamos estudar a ortografia, que é a escrita em foco na página 157 e logo em seguida responderemos a página 158 e 159. Na nossa escrita em foco, nós vamos aprender a usar mas e mais, a e HA, e mal com L e mal com U. Tia, como nós vamos estar diferenciando uma da outra? Prestem atenção. A língua portuguesa nos oferece uma variedade muito grande de palavras para podermos nos expressar. No entanto, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, muitas palavras expressam sentidos completamente diferentes. Ao escrevê-las, é preciso ficar muito atento. Nessa sessão, vamos conhecer algumas delas. Nós vamos estar com mais e mas. Leia as frases abaixo, procurando observar o uso das palavras mas e mais. Sei que preciso me dedicar, mas ou mas não tenho tempo. Que nós vamos estar diferenciando o mais com i do mais sem o i. O mais com i, ele vai nos repassar uma ideia de quantidade, ou intensidade, ou seja, nós vamos estar o oposto de menos, nós vamos estar uma ideia, nós vamos acrescentar. E o mas, ele vai expressar uma relação de oposição, ou seja, uma coisa contrária à diversidade. Seu uso equivalente a porém, contudo, no entanto. Se vocês puderem substituir, porém, eu não gosto, mas porém, se pudesse fazer essa substituição, é mas com S. E uma dica para vocês, ele vai vir sempre após uma vírgula. Vamos analisar as frases aqui. Eu não vejo há muito tempo. Há situações em que é preciso ter calma. Daqui a 2 meses estaremos de férias. A cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. As palavras em destaque, aliás, destacadas, também costumam confundir bastante. Qual a palavra? HA e o Azinho. Elas nos confundem bastante, mas é simples, nós vamos aprender a diferença delas agora. Qual a diferença do HA para só o HA? O HA, ele expressa tempo passado e é aplicado como equivalente a existir. Ou seja, quando se referir a passado, se referir ao verbo existir, nós vamos usar HA. Quando ele for expressar uma coisa no futuro, ou seja, ou ele vai indicar uma distância, nós vamos utilizar somente o Azinho. Há dias venho trabalhando nisso. Há dias venho trabalhando, então eu já trabalhei com isso faz dias. Há um problema aqui, então existe um problema aqui. A expressão só o Azinho, ele expressa o tempo, como eu já tinha falado antes, é o tempo do futuro e é aplicado relacionado à distância. Daqui a pouco estaremos juntos. Minha casa fica a alguns metros da escola. E esse Azinho aqui, ele está só nos referindo à distância. Então, nós vamos fazer assim. O A é uma coisa que ainda vai acontecer, vai estar no futuro, nós vamos usar o Azinho. Quando estiver no passado, ou o verbo ser puder substituir pelo verbo existir, nós vamos usar o H com A. Em outro par de palavras que confunde bastante é o mal com L e o mal com U. Ele pediu explicação no mau momento. O amor sempre vence o mal. Ela mal chegou e já foi para a praia. O mal com U é o oposto de bom. Ele é um homem mau, ou seja, ele é um homem bom. E o mal com L é o oposto de bem. Ele está muito mal hoje, ou seja, ele está muito bem hoje. E pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, quase imperceptível. Ele mal tocou no assunto, ou seja, ele bem tocou no assunto.
E agora nós vamos fazer a nossa atividade na página 158 e 159. Nós vamos estar aí observando essas duas palavras há pouco tempo e daqui a pouco. Essas palavras vocês vão caçar o uso da ortografia que foi utilizada de forma incorreta. Prestem atenção, o que vai ser utilizado de forma incorreta? O que vai ser utilizado de forma é esse mais aqui. Esse mais aqui tinha que ser sem o i, porque ele, mais sem o i, que é só o mas, ele é sempre para depois de vírgula. E com o i ele vai dar um acréscimo, tá bom? E não oposição. Então nós vamos marcar a letra B. Na terceira vocês irão completar, na segunda vocês irão completar e em seguida marcar a alternativa. Nós iremos marcar a alternativa B, vai ficar mas, mais, mais e mas. A terceira, os visitantes ficam deslumbrados. Chegam aos barrancos presenciais, um espetáculo inesquecível de beleza. Ou seja, nós vamos lá marcando aí, vamos completar com 2. Porque separado sem acento, nós vamos, uma resposta, uma explicação, e o mal com L. E a palavra que nós podemos substituir esse mas aqui com o mesmo sentido é a conjunção entretanto. E a quinta nós vamos completar com mal, mal, mais, a e a. Ele não é um mau aluno, ele está passando um pouco mal, o turista fala muito mal, nosso time jogou muito mal, o personagem do conto não é tão mal, há alguns dias espero chegar notícias suas, daqui a o azinho só, deixarei de ser um motorista, há muitas formas de aprender, eu mal cheguei, tive de sair, há muitos dias saí de viagem, mas não me diverti. Caiu de mau jeito, antes só do que mal acompanhado, coloque mais açúcar, mas não deixe suco doce. Gosto muito de dançar, mas não com qualquer música. A sexta questão também nós vamos completar só com a coluna que preenche com o mal. Não vou lhe dar um bom conselho, um mau conselho. Sétima, em qual item há um desvio da ortografia, ou seja, onde está errado, é aqui em cada vez, porque bem que deveria ter uma vírgula para poder ter o mas. A oitava, nós vamos completar assim, com um azinho aí, que o A vai dar uma ideia de distância, nós vamos só marcar a letra C. A nona, nós vamos estar completando os tracinhos com mal, com L, mal com U, mas e mais. A décima, nós vamos estar marcando a letra C, porque vai ter também o desvio da norma culta. Choveu muitas horas seguidas, mas os bairros não apresentam problema com enchente. E dando continuidade à nossa aula essa semana, nós vamos estar fazendo a leitura desse texto Inteligências. Vocês vão estar dando essa leitura desse texto para fazer as questões da página seguintes. Aí diz assim que no primeiro parágrafo do texto, como o autor iniciou a abordagem do tema, ele apresentou exemplos de grandes personalidades que, apesar de terem tido problemas na escola, quando crianças, tornaram-se grandes exemplos de genialidade. A segunda, quem assina o texto? Aí tem o nome do Luiz, que ele é o diretor da revista, e em nome de que ele escreve? Em nome da revista Planeta. A quarta, para vocês fazer, transcrever o parágrafo da frase que funciona como resumo do primeiro. Aí, curtiu Inês e Edson, tinha estilos de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais. A quinta, vocês vão segundo o texto, os problemas com os métodos convencionais que afligem, vocês vão dizer que sim.
que usa estilo de aprendizagem inadequado aos métodos escolares convencionais continua hoje para milhares de alunos. A sexta, nós vamos estar lendo esse trecho. Talvez seja uma das causas do fracasso escolar. Qual é o sujeito da forma verbal? Essa mesma falta de sintonia. E para o autor, a falta de sintonia entre os alunos e os métodos convencionais é realmente uma causa do fracasso escolar? Não. Para ele, talvez seja, mas não é um fracasso, não. A letra C, vocês vão pegar aí a justificativa dele, é a palavra talvez, que é uma dúvida. E no terceiro parágrafo tem esse trecho aí. Todos somos inteligentes. Todos possuímos algum tipo de inteligência. Qual o sujeito? É o pronome todos, porque os verbos estão flexionados na primeira pessoa do singular, ou do plural, perdão. Porque o autor incluiu tatuado de muitas pessoas. Então, se ele foram para várias pessoas. E a letra C, a concordância verbal. Deu-se entre a ideia de do pronome e do verbo. Analisando o trecho, analisando o terceiro parágrafo do texto, responda qual a intenção comunicativa primordial do autor. Ele demonstra que a reportagem de cada edição, dessa página 458 da revista, ela é intitulada a vários tipos de inteligência. É relevante para o leitor e assim despertar o interesse da leitura da revista. Transcreva no último parágrafo do texto a frase que justifica a sua resposta anterior. Aí é só confira.